Danilo, tivemos a oportunidade de inserirmos aqui dois gigantes, né, da década de 60, como a gente falou, uma Mustang Fastback 1967 e um Dodge Charger RT 1968, os dois mais queridos aí, né, nos Estados Unidos. E hoje a gente ter esses dois aqui, né, no Brasil e dentro da Sonho em Quatro Rodas é algo muito bacana. Então a gente quis trazer para vocês aí, acho que todo mundo se pergunta a dúvida, né, de um modelo para o outro, questão de motorização, detalhes de carroceria. Vamos falar um pouquinho da parte externa, então? Vamos lá. Primeiro, são dois objetos de desejos insanos nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Mas quando o carro tem o desejo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ele se torna algo assim mais emblemático ainda. E a gente tem diversos anos da Mustang, do Charger, mas assim, os anos mais desejados de cada um estão aqui. A Mustang Fastback, essa carroceria que não conhece, tem a Fast, tem a Hardtop. A Fastback 67 é a mais desejada das Mustangs e o Charger RT68 é o mais desejado da linha da Dodge. Então são assim dois gigantes com características de conceitos da época parecidos, mas com totalmente diferente assim. Então vamos falar das diferenças externas, das diferenças internas, o que um é melhor para cá, outro melhor para cá, isso dentro da nossa opinião, né? Não podemos também taxar, eu vou pontuar como é um carro que nós restauramos, a gente mexe, eu vejo o que eu entendo como justo pontuar a favor e contra, mas está aqui os dois exemplares em incríveis níveis de restauração para vocês acompanharem e curtirem eles. De cara, assim, olhando os dois modelos, o que você conseguiria apontar aqui de aspectos na parte da frente dos carros? Bom, bastante coisa, né? Embora o conceito muito parecido, né? Para-choques expostos, mas o principal aí, vamos falar no Dodge Charger RT, que pô, é muito diferente esse sistema do farol embutido. Você tá com a grade, né? Depois a gente pode mostrar esse carro quando o farol acende, essa frentinha levanta automaticamente por um sistema de vácuo. Até 1970 ainda é vácuo e aí você tem o farol exposto. No caso da nossa Mustangona Fastback, ele já tem um farol assim em tempo integral exposto. Isso já é um diferencial de gosto, não estou falando qual é melhor ou pior, ambos são fantásticos, mas que compõem aí o conceito de cada um desses exemplares, né? Acho muito bacana. Legal, então aqui em termos de funcionalidade técnica, ambos atendem aí as expectativas, não tem diferença em quesito, né, do produto em si. Sim. Outro aspecto interessante que é igual para os dois já, né, nessa década dos anos 60, esses carros ainda não precisavam daquele capô, do cabo de abertura do capô. Você consegue abrir os dois exemplares, vamos olhar aqui na Mustang, por exemplo, porque tanto carro não aqui, ó. Você já destrava direto e abre o capô do carro, não há necessidade não tem cabo lá dentro. Ele já tem a trava de duplo acionamento direto aqui e você abre. A mesma coisa lá no nosso Dodge Charger RT 1968, um sisteminha um pouco diferente, ele tem um bracinho aqui do lado que você puxa e também abre o cofre do motor dele aí pra gente estar explorando. Confesso que eu não sabia e eu já gosto mais, hein, gente? Porque só de ir lá dentro, tem que puxar para abrir, já vim aqui fora e abrir o capô, eu já gosto mais. A linha Dodge Dart que veio para o Brasil, os primeiros modelos eram feitos com peças CKD, vinda dos Estados Unidos. Os primeiros, 1969, ainda são assim, são com conceito sem cabo. Em 70 entrou o cabo. E tem alguma, não sei se existe alguma teoria do porquê que foi implantado a questão do cabo com relação à abertura ser assim fora? Ou foi algo mais estético, foi da evolução das montadoras? Tem alguma explicação? A minha resposta ela é apenas uma opinião, mas eu acho que é questão de roubo. Isso é algo que vem crescendo, lá nos anos 40, 50, ninguém pensava, e acho que começaram um bloqueio para abertura interna, porque talvez começaram a abrir esses capôs e, sei lá, roubar talvez peça, não sei. É minha teoria para isso aí. Legal. Em questão, bom, aproveitando aqui que a gente já tem os cofres abertos, né? Vamos falar um pouquinho da motorização, né? A gente já consegue ver uma diferença aqui, até no tamanho do cofre, né, das carrocerias. Conta pra gente aqui o que a gente tem, especificamente falando do Charger aqui, de motorização, o que você consegue apresentar aí, que eu acho que boa parte das dúvidas, acredito que do público, né, em geral,
é essa questão da motorização de ambos, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas acho bacana a gente falar um pouquinho. Vamos lá. O Dodge Charger, essa carroceria, ele podia ostentar diversos motores nos Estados Unidos. Nós até fizemos o Charger da Todd com motor Small Block, 318 V8, mas aqui nós temos o Big Block, que é o 440, o famoso Big Block da Chrysler, o maior motor aí. E o carro, um detalhe, o Charger, para ele ser RT, obrigatoriamente ele ostenta o motor 440. A maioria dos Chargers são Big Block 383, mas ele é só Charger. O Charger RT tem que ter o 440. E fisicamente já é notória a diferença tanto do tamanho do carro quanto do tamanho do bloco motor. A gente vai observar na Mustang Fastback agora, a discrepância de proporção. Aqui a gente tem um motor 289 V8 também, mas assim, muito equilibrado para a proporção do tamanho do carro. Porque vai dar a conotação, às vezes pode parecer que estamos falando que aquele é maior, mais possante, mais poderoso em relação ao Mustang. Não, o Mustang ele é menor em todos os aspectos dimensionais e o motor ele é muito bem equilibrado para o carro também. Então isso fica vantajoso aos dois, mas a diferença é brutal de potência entre os carros. Então seria certo se a gente fosse fazer uma comparação, por exemplo, aqui você falou que a gente tem um 289, mas visivelmente a gente vê que é uma carroceria menor, talvez até mais leve. Sem dúvida. E ali você tem uma carroceria mais larga, mais ampla, com um motor maior, mas será que na questão saída, você acha que eles seriam próximos, questões motor versus peso e carroceria, ou ainda dá alguma diferença? Não, tem proximidade, mas assim, a diferença de potência aqui é muito grande. Tá. Talvez um Charger com um motor, sei lá, talvez um 383 ou até menos, acho que ficaria mais justa a comparação, né? A gente está falando uma litragem 289 contra 440, tudo bem que a relação peso-potência vai ajudar um pouco a Mustang, mas ainda assim não consegue são atingir planetas diferentes aí. Bom, visivelmente, né, a gente vê, eu vou falar músculo, né, que eu acho que a gente dá uma encorpada aqui na questão da silhueta dos carros, né. Eu andei reparando aqui nos modelos e dentre acho que até os posteriores, a gente pode falar assim, dos outros anos, é que lógico que a gente está falando do Muscle Car, né, mas eu percebi muito essa questão aqui da carroceria, a parte traseira, parece que eles dão uma largada, né, eles formam uma musculatura, se é assim que a gente pode dizer, um pouco diferente. Isso acaba mudando o empenho, o desempenho, ou seria só uma questão de estética das carrocerias? Bom, no meu parecer, tecnicamente, para performance, isso não tem ganho nenhum. Tá. Mas eles são os reais muscle cars americanos, junto com o Camaro também, da mesma década, que eram os três assim, mais desejados lá. E ambos têm esse conceito da traseira musculosa, né, que encorpa lá a carroceria, deixa ele mais largo. E uma série de estéticas na lataria que tendencia ao carro ter entradas de ar. Ó. A gente pode, no ângulo que estamos aqui, ó, você vê essas tomadas de ar aqui na lateral da Mustang, tá vendo? Na linha inferior da porta, duas gradezinhas. Sim. No Charger, a gente tem duas, como se fosse o princípio de duas entradas aqui também. É algo que eles pensam assim, como até o Charger 70 eles colocaram a mesma porta, um adicional aqui que dá a impressão de uma captação de ar, mas tudo isso é estético. Outro detalhe diferente da carroceria para os carros mais modernos, mas o conceito da década são as entradas de capô. Ambos têm, se a gente puder mostrar aqui, essa cavidade, né? E dentro dessa cavidade, nos dois exemplares, você vê montadoras diferentes, existe o indicador de turn signal, ou seta, que são os indicadores de seta para o motorista estar vendo que ela está ativa aqui. E tanto no Charger 68, 69, e a Mustang tem um indicador de turn signal também dentro da cavidade do capô. Então, diferenças e semelhanças, né, de décadas aí que as montadoras vinham competindo, pensando mais ou menos iguais aí para atender até as legislações americanas. Eu olhando assim, né, você até comentou ali da questão das portas, né, das entradas ali,
Eu particularmente já achei que aquilo tinha alguma função técnica, né? E a gente vê que é algo visual, às vezes é até uma pergunta que o público esteja se fazendo aí. E aqui também uma coisa que me chamou a atenção é a questão da abertura do capô, né? Esse detalhe do capô, né? Aqui a gente tem visivelmente, né, um rebaixo aqui, né, um desenho, né? Na mesma coisa que nós temos lá também. Isso mexe alguma coisa na questão da aerodinâmica de capô aqui ou seria também algo feito mais para dar esse aspecto de carro de corrida? Na questão do Charger é só questão estética, na Mustang não. A Mustang, por ter assim um carro já mais compacto, ela tem um sistema de arrefecimento extremamente no limite. Por isso até esses carros em países de neve, com temperaturas normalmente mais baixas, eles já trabalham um pouquinho melhor. Aqui no Brasil, a gente precisa estar com tudo muito acertado para esses caras não ferverem, né? E aí, se você olhar, essa entrada tem uma grade vazada na Mustang, ó. A gente vai conseguir mostrar, que ajuda na saída do ar quente aqui, na troca do arrefecimento interno. Então, na Mustang tem uma função técnica. No Charger, pode ver que ele é tampadinho, é só estético. Foi algo... Olha, gente, vocês viram como eu observei bem? Porque eu já vi que aqui tinha umas aletas, tem uma abertura e lá não. Então tem alguma função técnica nisso aí. Totalmente necessário. Danilo, falando aqui, né? Eu vi a questão, voltando aí na questão da carroceria, ali a gente tem uma questão do teto de vinil e aqui a gente tem um carro pintado sem o teto de vinil. E na maioria, né, dos Charger, dos Dodges nacionais e até mesmo americano, a gente vê que era um conceito muito usado, né, pela Dodge, né? Essa questão do vinil. Isso também nas carrocerias tem alguma diferença? Seria mais estética do veículo? Acho que é só conceitual e eu costumo dizer que a minha vida nesses carros ela é uma escola. E recentemente eu tive numa coleção no interior de São Paulo e eu nunca tinha visto um Charger RT americano sem vinil. E lá havia um Charger 69 vermelho. Aí falei, sem vinil, né? Deve ter. Puxamos a transcrição da plaqueta, onde lá indica todos os opcionais. E lá estava escrito que aquele Charger RT é sem vinil. Então, assim, é muito de acordo com o que o proprietário queria. Fazia o pedido na concessionária. Ele ia lá, puta, eu quero o meu sem vinil, eu quero o meu com vinil, vinil na cor branca. A própria linha do Charger, a gente tem diversas opções de cores. Tem vinil preto, vinil pérola, tem vinil marrom, tem vinil verde, tem vinil azul. Tem vinil com flores aí, que são os Mood Top, né? Embora eu nunca vi na linha Charger, já vi na linha Dart. Mas é muito bacana esse conceito. Mas existem também as pessoas que não gostam, porque esses carros tinham muito conceito de apodrecer por conta do vinil, aonde tem a costura de emenda, aí desse lado a gente tem os dois no teto. Existe uma penetração de água, é muito complexo você isolar isso uma costura. Então, dependendo do uso, da região que o cara mora, neve, preferia-se não usar o vinil para evitar a corrosão aí no teto, que acontecia muito. Perfeito. Olhando aqui também na parte dos vidros, eu vi uma diferença bem notória, acho que para quem não teve a possibilidade de olhar assim as comparações das duas carrocerias, aqui eu vi que não tem um vidro traseiro, né? Aqui a gente tem um acabamento, eu também não sei se isso aqui tem alguma entrada de ar, alguma facilidade ou algum tipo de funcionalidade. E aqui eu percebi que nós temos o vidro. Isso em questão de dirigibilidade, em questão do carro em si, isso afeta na questão das carrocerias ou seria algo também que... Opções das marcas, né? Você ter algo aqui com essas aletas e aqui com o vidro. Vamos lá. Primeiro vamos falar, você perguntou da função da grade da Mustang aqui. Tem sim, isso aqui é uma... Você tem internamente até um comando para você abrir ou deixar fechado para a troca do ar interno. Então é uma... Às vezes aqueles carros que embaçam o vidro, né? Em vez de passar o paninho como se tinha muito costume, você abre aqui, o ar vai trocar. Então tem essa função técnica. Os vidros, vamos lá. Realmente o Mustang não tem o vidro traseiro complementar. Inibe um pouco a visão para dirigir. Eu acho ele é um carro que você demora mais para se acostumar a dirigir. Você tem que entender melhor, se acostumar já a estar prestando atenção em quem está vindo em outra posição, no trânsito, porque ele te traz um ponto cego muito grande.
mas ele tem um vidro de porta longo ao mesmo tempo, né? Você percebe que o vidro da porta, Sim. ele deve ter aí facilmente 15 centímetros a mais que o vidro da porta do Dodge. Então, na minha opinião, o Dodge te dá uma visão melhor de guiar, tem mais facilidade, mas mesmo sendo maior por conta disso. Mas o charme disso aqui é impressionante, né? Eu fico muito impressionada, para essa época, o nível de detalhamento que a gente tem da questão das peças, né? E eu percebo que década de 60, 70, as montadoras trabalhavam muito a questão de frisos nos carros, né? Então, por exemplo, aqui a gente consegue perceber um friso, né? Friso de caixa, né? E eu percebi também que aqui a gente tem, gente, eu imagino para a gente fazer a colocação aqui desse friso em volta do vidro, né? Mas essa aqui eu vou dedurar, a gente não teve muito trabalho, porque esse vidro é vendido nos Estados Unidos já com o friso colado. Então, quando a gente adquire, que foi o caso, né, a gente já adquire o vidro já vem com esse friso, mas lógico, se precisar, só instala também. Bom, olhando internamente aqui, eu acho que eu teria que ter uma aula para conseguir tirar o carro do lugar aqui, né? O nível de riqueza de detalhes aqui, acredito que cromo, já dá para a gente ver também aqui pelo trambulador, né? Que é um modelo automático. O que você consegue falar um pouquinho aqui internamente desse carro? A gente vai mostrar o interno dos dois carros e assim, é lindo demais ver a riqueza de detalhe no cromo de cada botão, no cromo dos detalhes, o volante, né? E muito conceitual do americano na década, os carros monocromáticos, né, interno. Mas eu destaco muito na Mustang aqui o interno, o console. Ele integrado assim com o painel, que ele avança e sobe, como parecendo um painel de avião que a gente brinca. Ele assim, muito avançado para 1967. É muito bonito isso aqui, é surreal até. Ele é impactante esse carro para as visitas que eu recebo. Uma pela cor, uma pela riqueza de detalhes, é um carro maravilhoso. Outra coisa legal que ele tem é o ar-condicionado integrado, não são caixas externas. Então a gente tem comandos aqui exclusivos para eles, é muito legal, é indescritível esse carro por dentro, é maravilhoso. Eu fico inconformada, não sei se eu posso falar que é inconformada, exatamente com a quantidade de detalhes para a década, né, para a época. Hoje, como você falou, às vezes a gente olha uma Range Rover, né, que tem esse painel integrado hoje, né, a gente está falando de carros modelo 2010, 15, 20, eu não sei quando saiu a primeira Range, mas realmente é impressionante a qualidade de itens que tem aqui, né? Sim, o conceito já vem muito na frente. O americano, em relação a carro, está anos-luz adiantado do mundo. Gente, nem acredito que eu tive a possibilidade e oportunidade de entrar numa Mustang dessa. Mas vamos falar do Charger, né? Vamos lá falar do Charger, que agora eu tenho que ir lá. Olha, confesso que ter essa sensação num dia só, gente, vocês não têm ideia, é muito boa. Você sai de um, entra no outro. Bom, falando aqui, então, agora a gente está no Charger 68, né, o RT. E eu percebi um pouco de espaço aqui também, questão volante, né, internamente. Também é um câmbio automático, né, a gente consegue ver aqui pelo trambulador de marchas. Muda um pouquinho aqui o detalhe do console, né, já dá para ver que ele não é aquele console que acaba abraçando junto com o painel, né. Exato. E o que a gente tem aqui de diferenças? Tem diferenças questão de funcionalidades dos painéis, de um do outro? Eles são similares? São muito similares, porque essa tecnologia andava de acordo com a década, né? Isso aqui possivelmente fornecedores externos e sistemistas que forneciam para ambas as montadoras. Mas às vezes um tem um conceito de apagar a luz do óleo com lâmpada, o outro é no ponteiro, ou vice-versa, né? Enfim, alguma diferença sim, mas todos têm basicamente o mesmo monitoramento. Tem a velocidade, esse aqui tem um relógio, então o outro também tem relógio, tem marcador de combustível, enfim. O que é notório na linha da Dodge? A preocupação maior deles sempre foi com o motor. E que eu e os meus amigos a gente já percebia na linha Charger. Você quer riqueza de detalhes, a gente vai para outro carro. Esse aqui não, que não tenha detalhes, tem o cromo e tal, mas algo mais singelo. Aqui a preocupação era na potência. Aqui quem bolou o Charger, ele falou assim, o que a gente quer é um carro que gosta de motor. Então ele tem um volante mais, um 3 ponta com o ângulo mais ressaltado, que para você não tem enrosco da mão, você tem ele mais na mão para poder acelerar. É um carro maior, mais amplo, mais espaço.
e com muito mais potência. E muito menos rico nos botõezinhos, nos detalhamentos. Eu ia fazer aqui uma colocação, aí é uma opinião minha, né, gente? Aí depois vocês já aproveitam e coloquem aí embaixo o que vocês acharam internamente entre um modelo e outro. Ali eu vi realmente essa riqueza de detalhes, você tem muito mais a questão até da tapeçaria, né, do carpete, com o emblema, né, Mustang ali e tudo. E aqui você vê notoriamente que é um carro pensado mais para essa questão esportiva, né? Ali você tem uma proposta elegante, né? Um carro mais... Esporte fino contra um esportivo total. Bacana. É isso. Vamos... e aí tem também uma coisa que eu percebi, que na época eu acho que foi uma coisa até que você comentou ali, da questão da tapeçaria, né? Aqui eu percebi uma... Aqui, gente, só até para questão de conhecimento de todo mundo, a gente está gravando nesse carro, esse carro está recém-restaurado pela Sonho 4 Rodas. E aí, se vocês verificarem, a gente tem até as capas dos bancos, que como a gente está gravando dentro dele, é um carro que a gente não entregou ainda, então a gente também se preocupa nessa questão, né, de não usar, né, a tapeçaria, né, manter aí. E aí a gente consegue ver muito as cores da época das tapeçarias, né? Aqui voltado para um champanhe, lá a gente tem um vermelho, né? É bem, acho que o conceito da época, né? Todos tinham opções para todas as cores. Aqui você também tem a opção de ter ele interno vermelho, que esse na configuração de plaqueta sim. Mas ele poderia ser totalmente diferente em questão de cores. Legal, então eu acho que agora a gente pode fazer uma questão aí, olhar um pouquinho a traseira deles, né? E para a gente conseguir aí ter passado por todas as diferenças dos dois modelos. Espero que vocês estejam aí curtindo e gostando. Vamos continuar. E aí, qual você compraria? Me fala aí. Charger 68 ou Mustang Fastback 67? Alguns pontos que eu consegui perceber aqui na questão da parte traseira, né, externamente falando, né, a questão principalmente o bocal aqui, né, que eu vi que é algo bem diferenciado, né. Eu não sei se isso também tem alguma função, né, ou seria algo só estético. E a questão das lanternas também, né? Aqui a gente tem um conceito redondo, ali a gente tem elas na vertical. O que você tem para falar um pouquinho aqui dessa questão da traseira pra gente? Vamos lá. No Charger, vamos primeiro falar o que tem aqui e que não tem lá. A única diferença aqui são esses, a gente chama de olho de gato, que eles acendem junto com a lanterna traseira. É uma iluminação de lateral, que a Mustang não tem. O Charger, acho que pelo conceito, a Chrysler sempre manteve isso. E o RT mantém as duas faixas, que é muito comum do Charger RT. A Mustang, quando usa na GT, usa uma faixa por baixo da porta, não assim, ou aquela famosa igual da Eleonor, que cruza o capô do carro, né? O bocal de combustível, a função técnica dele é apenas abastecimento, obviamente, mas é um aspecto estético ter trazido ele aqui, com o bocal todo chique, sem chave também, assim como o capô, a gente abre e abastece aqui, né? Coisa que na Mustang a gente tem o bocal de combustível exatamente no centro, bem abaixo do miolo de abertura do porta-malas. Tecnicamente, o que esses carros apresentam como sinalização externa são iguais. Lanterna, luz de freio, a luz de ré do Charger é esse triângulozinho aqui dentro e ali também. Lanterna, luz de freio, seta, né, ambos. E a ré embaixo, ali perto da saída do escapamento na Mustang. Então as diferenças aqui, faixa e iluminação lateral, que aqui ele não tem. Então são técnicas iguais e o bocal de combustível de um fica na traseira e o outro na superior da lateral. E uma última observação que eu fiz, que eu acho que para a gente conseguir complementar aqui as diferenças de todos, a questão dos pneus, né? Eu percebi que eles mudam um pouquinho também. Isso tem alguma coisa envolvida com performance, com questão da motorização ou da própria carroceria? Vamos lá. Clientes e clientes, tem alguns que querem o carro no 100% original e alguns querem bem original até tal ponto. O Charger 68 aqui no caso tá com os pneus, ambos estão com os pneus que não são diagonais de época, mas esse tá com medida, o Charger tá com medida maior, com algo mais tranquilo até pelo ganho de potência que esse carro tem. E o outro mais original aí, mas também muito dentro do padrão de originalidade os dois. Gente, eu confesso que eu gostei muito de apresentar esses exemplares para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. São dois ícones, né? A gente ter a oportunidade de fazer esses dois, acho que é muito bacana, né, Danilo? Sim. E como eu falei, a gente vai trazer conteúdo semanalmente, então se vocês gostaram, por favor, já deixem o like aí na página para ajudar que a gente possa fazer toda semana esses vídeos. E obrigada pela oportunidade, pela audiência, né? E também gostaria de falar, se você tem algum comparativo que você queira fazer,
vamos trazer aqui, coloca aí no descritivo, quem sabe a Sonho não tem os exemplares na mão para trazer para vocês aqui. São muitos anos no mercado, a gente consegue trazer os carros e mostrar para vocês aí, quem tem a curiosidade. E eu vou aproveitar para refazer a pergunta do Danilo, deixem nos comentários. E aí, entre os dois, qual você preferiria, qual você compraria? Deixa aí nos comentários pra gente. Obrigado, gente. Valeu!